Então, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar então com a mola, né? Eu arranjei aqui em casa um telefone antigo, sugestão do Glauco aí, que isso aqui então é uma mola, né? Posso trocar o peso que eu ponho nela aqui, porque como esse meu telefone ele não é tão antigo assim, né? Ele possibilita. Eu só vou dar uma olhada no meu museu também, tá? Para não dizer que é só o senhor que tem museu. Ó. Aqui são fontes. Vamos ver se a gente acha uma mola aqui. Esse telefone aqui funciona. Aqui uma mola aqui. Pega essa mola aí. Eu tenho um telefone velho aqui também. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma mola, que, ó, dependendo do comprimento da mola, ela é mais molenga, ou se ela for mais curta, ela é mais dura. Então, eu vou poder, a partir do comprimento da mola, alterar, estudar qual é a constante elástica da mola. Então, o primeiro passo é estudar qual é a constante elástica da mola, certo? Essa é uma das molas que a gente vai utilizar. A outra mola que eu vou utilizar, se der tempo, né, eu não vou nem destruir, só se der tempo, eu vou pegar esse meu caderno, tá? Vocês viram que é uma mola metálica, eu vou cortar ela aqui com um alicate, né, e vou tirar todas as folhas de caderno, vou deixar o caderno aqui, depois eu vou me dar o trabalho de remontar o caderno, que é um caderno que eu uso para guardar as minhas anotações. Tá? Um caderno com uma espiral metálica. Tá? Nós, já que esse aqui já está pronto, nós vamos utilizar esse aqui. Nós temos que configurar aqui várias massas. Né? Deixa eu pegar aqui, acabei deixando aqui separado, deixa eu pegar aqui, peraí. Grampos de cerca, ver? Grampos de cerca, eu tenho vários grampos de cerca aqui, ver meus grampos de cerca, tinha outro aqui, né? Então eu tenho vários grampos de cerca, só que eu teria que ter uma mola mais molenga para eu conseguir colocar o peso desses grampos de cerca, ele ser acessível, né? Então, essa aqui é a proposta. E a outra é usar o próprio peso desse aqui, né? E ver o período de oscilação, né? Fazendo isso aqui, ó. Estou oscilando. Só que você lembra que eu estou segurando, ó. Aí eu posso. Vocês não estão visualizando aqui, minha mão está mexendo, né? Então minha mão mexe, ele pode soltar. Então eu tenho que arranjar algum esquema aqui, algum jeito, né? E eu arranjei isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Eu tenho aqui um local aqui, ó. Vocês conseguem ver aí. Eu vou amarrar aqui. Isso aqui vai ficar solto. E isso aqui vai fazer. Eu vou poder aumentar o tamanho da mola ou diminuir o tamanho da mola e fazer pequenas oscilações aqui. Tá? E primeiro eu vou ver quanto que é o K dele e vamos medir qual é a ideia do K. Como que a gente vai fazer essa medida da constante elástica da mola. Tá? Então, vou pôr o meu caderno aqui e fazer uma pequena revisão do que é a constante elástica de uma mola. Tá um papel quadriculado aí, não tá? Tá, Sim. né? Então, aqui você tem não. Aqui é
o teto, ou vai ser aquele cano lá, e aqui eu ponho a mola. A mola livre. Quando a mola estiver livre, ou seja, sem nenhum peso, eu vou marcar esse X aqui de 0. Né? Ou medir a distância que está do cano. Né? Eu posso pôr aqui um X0 aqui em vez de 0. Né? Então eu vou ter que medir o valor disso aqui. Né? É X0. Que é esse comprimento, tá? Esse comprimento inicial dele quando ele não tem nenhum peso em cima dele. Quando eu coloco o peso, aí ele esticou, aqui tem um pesozinho, e ele então vai ter um novo, vamos supor esse peso é M1, ele vai ter uma altura X1. Né? Essa altura aqui é X1. Você vê que, como o X0 era aqui, esse aqui é o delta X1. Então eu vou fazer uma tabela para cada massa. Qual que é o delta X1? É X1 menos X0. X1 menos X0. E fazer essa tabela. Vamos supor que eu tenho uma massa inicial M de referência, 2 massas de referência, 3 massas de referência, 4 massas de referência e assim por diante. E vou calcular, vou medir esse ΔX. E a partir daqui, vou fazer um gráfico. Né? Fazer um gráfico. Quanto que é a massa e quanto que é o ΔX medido. Se ele for uma força elástica, ele vai ter que dar uma reta. Por quê? A força de uma mola, a gente aprende que a força de uma mola ela é proporcional ao deslocamento. E chama menos K ΔX, porque se o ΔX é para baixo, se o ΔX está deslocando para baixo, a força da mola é para cima. Lembrando que aqui você tem 2 conjuntos de força. A força peso e a força da mola. É a força da mola. Você vê que quando o ΔX é para baixo, a força da mola é para cima. Mas como eu estou buscando o equilíbrio, né, esse K ΔX, então, ele é igual. Né, você vai ter que a força da mola é o módulo da força da mola. O módulo da força da mola é igual ao módulo da força peso, né, porque um está para cima e outro está para baixo. Então você tem que K ΔX é igual a mg. Quanto que é o ΔX? O ΔX é m, melhor dizendo, g sobre k vezes o m. Então ele é proporcional ao m, né? E é o inverso do k. Então esse k é o inverso dessa proporcionalidade. Ou você pode dizer que m é proporcional ao ΔX. O ΔX é proporcional ao m. Tá? Como eu não tenho a medida do G e nem tenho a medida da massa, porque eu não tenho nenhum balanço aqui comigo, eu vou ter só referências desses grampos de cerca. Então eu vou ter uma massa de referência, vai ser um grampo de cerca, 2 massas de referência, 3 massas de referência e assim por diante. Né? Então ela vai ser minha unidade de massa. Né? Então o meu K ele não vai ter uma unidade muito específica, porque vai ser unidade de massa do grampo de cerca. Tá? E o deslocamento, a medida, vai ser medida em centímetros. Cadê minha reguinha? Está ali em cima. Tem que pegar minha régua ali que ficou ali em cima também. Tá? Para eu medir esse ΔX. Ok? Tá? E é isso que eu gostaria que, primeira coisa, então, é calcular qual é a constante elástica da mola. Tá?
E eu vou fazer, então, com esse aqui, eu vou fazer isso, onde eu não sei se vai ficar razoável. Deixa eu ver aqui se vai. Se eu puser o grampo, se ele vai deslocar. Muito pouquinho, mas desloca. Aí eu vou pôr 2 grampos. Aí ele desloca mais um pouquinho. Muito pouco, mas desloca. Aí eu vou pôr 3 grampos. Mais um pouquinho, tá bom? E eu vou medir essas diferenças. Como que eu vou medir? Eu vou amarrar uma linha. Cadê minha linha que estava aqui? Aqui é tudo muito profissional, sabe? Na realidade, eu quero mostrar para vocês de uma forma com materiais que você encontrar na sua casa, né? Tá? Eu vou pegar a linha ali, que ficou ali na outra mesa ali, e nós vamos fazer esse processo de medida. Eu vou trazer um quadro branco para ficar de fundo aqui, para que a gente possa visualizar isso, tá? E eu vou pedir o seguinte: nesse primeiro experimento eu vou fazer algumas medidas, mas aí eu gostaria que vocês fizessem na casa de vocês por conta própria, tá bom? Eu vou só começar a fazer as medidas para mostrar. Primeiro eu tenho que calcular como calcular a constante elástica de uma mola, tá bom? Então a proposta é saber se ΔX é proporcional à massa. Se eu confirmar que ΔX é proporcional à massa razoavelmente, eu vou obter uma reta entre ΔX e o R, tá bom? Obviamente que depois eu vou explicar algumas discrepâncias que há. Por exemplo, essa mola não é ideal. Essa própria mola já é mais pesada que nos grampinhos, né? Então, isso vai ser uma grande fonte de erro. Deixa eu pegar uma coisa para ficar atrás, para a gente fazer a medida, né? E pegar a régua ali e vou tirar esse quadro para ficar mirando mais em mim e vocês... só que aí eu vou medir e vocês vão anotar os valores, para eu não ficar precisando levantar. Aí vou fazer umas 4, 5 medidas, tá? E a gente vê se dá razoavelmente uma reta, tá? Mostrando todos os passos e depois como construir o relatório a gente vê logo depois. Peraí, deixa eu só pegar a parte externa, a parte de trás aqui. Eu achei uma mola aqui, será que dá certo? Soldador. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Aí Sim. É porque eu tirei do fone de ouvido aqui para eu poder não precisar ficar o tempo todo e não ficar com esse negócio agarrado. Então, vou pegar um cano aqui maior para segurar. Peraí. Esse aqui é um cano só para servir de referencial para mim, tá? Vou deixar ele aqui, que é em cima dele que eu vou fazer o medida. Vou pegar, eu só não pode cair, né? Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Agora vocês estão me vendo melhor, né? Vou amarrar essa linha aqui cá em cima e vou variar o tamanho dela, tá bom? Mas primeiro eu quero saber para um K específico, então eu vou deixar ela o mais comprido possível. Peguei uma linha ali no negócio de costura que a gente tem aqui em casa.
e vou amarrar isso aqui lá em cima. É bem simples. Claro que se eu estivesse no laboratório, eu ia fazer uma coisa mais sofisticada. Por que eu não quero segurar na mão? Porque ao segurar na mão, esse cano meu que está aqui em cima, ele foi feito para... Deixa eu apagar ele aqui. Depois eu tenho. Então, acho que a gente pode marcar pela sombra, né? Cadê? Uma canetinha. A gente pode marcar aqui pela sombra, né? Acho que é uma boa ideia. Mais preciso. Vou marcar o seguinte, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui ele está em equilíbrio. Ok? Agora eu vou marcar com um grampozinho. Um grampozinho aqui. Descer. Eu vou só pela sombra. Tá? Ok? Depois eu meço essas distâncias aqui com você. Agora eu vou pôr 2 grampozinhos. Agora eu vou pôr 3 grampozinhos. Essa aqui é essa marquinha, tá? Aqui. Eu vou marcar 4 grampozinhos. Agora eu vou marcar. Já que eu estou com os grampos aqui, vamos pôr, né? 5 grampos. Esse é o meu aqui. Eu vou marcar 6 grampozinhos. Eu estou com 8 grampos, então eu vou fazer com 8. 8 grampos. E 10 grampos. 7 grampos, né? E 8 grampos. Vou tirar os grampos agora. Não estou medindo o período ainda, só estou medindo a constante elástica da mola. Agora aqui, que é o x0, que é o x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Vou pegar a régua agora, uma régua normal. Se não tiver régua, você pode pegar na caixa de costura da minha fita métrica. E eu não sei se vai precisar de você, não vou precisar. Então, eu vou medir aqui e eu vou anotar aqui e depois a gente tabela isso. Tá bom? Então, olha lá. 0,
até aqui. Você vê que só a minha marquinha já é maior, só a marquinha, só para você ver uma fonte de erros, isso é importante, só a marquinha do pincel atômico é maior do que 1 milímetro, que é a medida dele. Então o erro é maior do que 1 milímetro, tá certo? Como só ele é mais de 1 milímetro, eu vou considerar que o erro dele é de mais ou menos 2 milímetros, tá certo? Porque só a largura já da canetinha é maior que 1 milímetro. Então, eu vou considerar que o erro é de 2 milímetros. Tá? Então, o meu erro, o ΔX, esse aqui é do erro, tá? Vai ser 2 milímetros. Tá? E vamos anotar aqui então. O x0 está em zero, então eu já estou medindo o ΔX direto. Né? Então, eu vou fazer a leitura aqui. Tá, vai lá para frente. 1,70 é entre 1,7 e 1,8, tá? Três vírgula oito, 5,9, 8,4, 10,8, 13, 15,3, 17,5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Vamos pôr isso aqui então numa tabela. Vou compartilhar com vocês, vou pôr primeiro a tabela, compartilhar de novo a tela e escrever esses valores aqui. Então você vê que primeiro eu tenho que calcular a constante elástica da mola para depois fazer. Então, nossa tabela aqui, eu tenho até 5 mR, 6 mR, 7 mR, 8 massa de referência, onde cada massa de referência é um grampozinho. Então, quando foi 1 mR, 1,7. 1,7 centímetros, tá? A unidade está em centímetros. 3,8, 5,9, 8,4, 10,8, 13, 15,3, 17,5. Vou escrever isso agora aqui, no arquivo de texto. Então, eu vou fazer assim, VI é mola 1. Então, eu tenho 1 vezes 1,7. Estou só escrevendo 3,8. 3, 5,9. 4, 8,4. 5, 10,8. 6,
13.0, 7, 15.3, 8, 17.5. Eu vou usar o software que eu gosto de fazer gráfico, que é o GnuPlot. Mas depois a gente transfere isso para o Excel. Tá? No GnuPlot, eu simplesmente faço assim, plot, esqueci o nome, mola1.txt. E ele me dá o gráfico. Não ficou bom, né? Olha aqui, eu vou fazer com retas então. Eu esqueci que eu tenho que pôr o 0, né? Quando não tem nenhuma massa de referência, ele está no 0. Né? Eu tenho que pôr essa aqui também. Então, eu vou chamar o GnuPlot, vou fazer o plot mola1.txt e obtive essa curva aqui. Eu vou fazer ela maior para eu visualizar melhor. Eu vou escolher uma cor preta. Eu vou pôr uma grade aqui. Ó, isso está com cara de uma reta, não está? Deixa eu tirar aquele... um 7K aqui. Isso está razoavelmente uma reta, vocês concordam comigo? Sim. Né? Aí, no caso eu vou mostrar isso no Excel daqui a pouquinho. Estou mostrando primeiro com o GnuPlot. O GnuPlot, você viu que eu só fiz isso aqui. Ó. O GnuPlot é um software que é gratuito. Ele é só você baixar o GnuPlot no Windows ou no Linux. No meu caso é o Linux. Eu, com um bloco de notas, aqui é um bloco de notas, eu fiz a compilação dos meus resultados. Né? Eu pus a primeira coluna, a massa de referência, e a segunda coluna, a distância medida em centímetros. Tá? E, ao chamar GnuPlot, eu uso a versão 5.2, mas eu sei que já está na 5.4, né? Eu simplesmente fiz isso. Ó. Plot mola, eu estou dentro do mesmo diretório que está o arquivo do bloco de notas. Né? Eu quero fazer com pontos a estrutura 7, que é aquelas bolinhas pretas, não precisa ser tão forte assim, da cor preta. Então, e eu vou com a letra G, eu aperto a letra G, ele marca esse grade. Esse mola1.txt é a chave dele. Como essa chave dele está aqui do lado direito, eu vou mandar ela lá para o lado esquerdo. Então, é 7k at left. Não. Acho que é só assim. 7k left. E você vê que ela só serve como se diz, uma legenda. Esses são os arquivos mola1.txt. Ele é razoavelmente uma reta. Aí eu posso pensar assim, qual é a melhor reta que se ajusta a essa ponta? Eu vou dizer que essa minha reta é do tipo f de x igual a vezes x. Eu quero uma reta que passa pela origem. Então eu vou e falo para o GnuPlot fazer um fitting. O fit em inglês quer dizer ajuste de curvas. Ajuste a função f de x, os dados mola1.txt, via A. Qual é o melhor A que obtém isso? E ele obtém o melhor A, 2.1539, um erro de 1.12%. Tá muito bom, né? E quando eu faço o gráfico, então agora, eu junto com essa melhor reta, que eu posso escrever como 2.15 vezes x, e, não, ao contrário, f de x. Você vê que a melhor reta que ele obteve foi essa. Aparentemente era para ser melhor, né? Mais bonitinha, né? Mas você vê que tem pontos que tem fora da curva, né? Vou fazer então o erro da medida, que é mais ou menos 2 milímetros para cima e para baixo, né? Então eu faço essa medida de erro da seguinte maneira. Vou ver se eu lembro aqui. Mas a gente vai fazer no GnuPlot, tá? With
y erro 1, 2, 0.2. Hã? Ah. Esqueci como é que é o comando. Pera aí, gente. Eu vou só relembrar aqui. Eu vou aqui procurar. Eu estou esquecendo de alguma coisa. No plot é y erro parse. Using with erro parse. Já lembrei. Não é você. É você. Using with. E melhor reta. Você vê que pode ser uma curva diferente. Você vê que quem bateu melhor foi os últimos dados. As massas menores, ela deu um pequeno desvio, né? Mas é razoavelmente uma reta, pode-se dizer assim, né? Eu falo assim, estou desconfiado que isso seja uma parábola ou um polinômio, né? Aí eu faço f de x é igual a vezes x ao cubo mais b vezes x elevado ao quadrado mais c vezes x mais d. E vou fazer o fitting via A, B, C, D. E ver se a cara dele ficou melhor com f de x. Um polinômio de terceiro grau ficou melhor, né? Mas você vê que a componente C é muito maior, que é a linear, né? Essa aqui é o cúbico, deu muito baixo, deu 0,01. O quadrático, né? Então ele pode ser uma função quadrática, mas está com a cara de ser uma boa reta, está adequado, né? O que consiste? É eu fazer o experimento novamente, né? Fazer esse mesmo experimento, do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Fazendo ele mais umas 5 vezes e vou tirar uma média disso. Aí eu vou ter realmente um erro aleatório medido nessas distâncias, outras medidas, né? Outra coisa também foi a medida da sombra, né? A posição que está a lâmpada, ela vai embutir um erro também, porque isso aqui não está plano, a lâmpada não está plana, então ela vai cada vez mais, quando está mais distante, o ângulo da sombra vai ficando diferente. É um erro sistemático também que eu desconsiderei, né, por a lâmpada estar um pouco mais distante, né. Mesmo assim, deu uma reta razoável, e eu posso considerar então esse o meu K. Tá? A outra parte do experimento agora consiste em fazer o quê? Né? Dado fixo K, né? Dado fixo K, eu vou pôr isso para oscilar. Né? Isso aqui vai ficar oscilando, né? E eu vou então medir essa oscilação, o período dessa oscilação, com várias massas diferentes e ver para essas 8 massas de referência quais as medidas que ela tem, tá certo? Então, vocês têm cronômetro aí? Alguém de vocês? O celular serve? Claro, eu tenho meu cronômetro celular. É porque se eu for fazer a medida e fazer o negócio é ruim, né? Mas o celular. Eu, no meu caso aqui, o meu aplicativo, deixa eu compartilhar de novo.
Vou mostrar para vocês. Eu tenho um aplicativo chamado Relógio e ele tem um comando chamado cronômetro. Quando eu aperto aqui iniciar, o relógio começa a tocar. Na hora que eu parar, ele vai marcar lá 5 segundos, ponto 54. Ele tem até os centésimos segundos. Tá? Eu restauro zero de novo, começo o processo de medida novamente. Ok? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer o experimento desse jeito aqui, mesmo com essas limitações. Você pode diminuir as limitações, eu não quis fazer nada disso, né? Então, vou passar essa página aqui para cá. Eu vou marcar pela sombra. Vou começar com... Cadê meus grampozinhos? Aqui. Vou marcar então com um grampo. E vou marcar essa oscilação que ele faz assim. Você vê que ele rapidamente freia, né? Ó. Ele rapidamente freia. Não vou... Isso é muito difícil. Deixa eu ver se com mais grampos ele oscila menos. Ele demora mais tempo para oscilar. Vou por 4 grampos. E rapidamente freia. Então, o problema dessas de telefone é que o atrito dele é muito grande, que ele é muito pesado, né? Será que eu vou ter que recorrer a essa linha aqui? Acho que eu vou ter que recorrer a ela, né? Eu não vou medir a constante elástica dessa aqui agora, que senão a gente vai perder tempo, né? Vou cortar o lado de cá também. Pronto. Vou tirar toda a folha do caderno. OLX. Professor, tanto ferro como essa de plástico, tá certo? Eu acho que dá, mas provavelmente ela vai ter o mesmo problema dessa aqui. O atrito, ela deve rapidamente ficar parada, né? Então, rapidamente ela para, mas é possível. Deixa eu só guardar esse caderno certinho ali, para eu não perder, a posição das folhas. Então, ele é muito mais duro, né? Nossa. Eu vou ter que arranjar uma coisa muito mais pesada. Ele rapidamente, ele é o... Deixa eu ver aqui. Uma coisa pesada aqui. Uma borracha não dá peso, não?
Ele é mais pesado que isso. Eu vou pegar um caderno aqui, um livro de espiral de pela. Plantas que curam. Peguei um livro que chama Plantas que Curam. Ele é pesado demais, né? Pesado demais. Uma apostila aqui pequena. Ela é demais. Ela é bonita. Beleza. Vou ver alguma coisa aqui. Uma agenda. Eu vou ter que fazer um gancho aqui. Pegar um alicate. Pegar no sofá. O negócio é que eu vou ter que fazer várias massas dessa ordem de grandeza aqui, porque a massa, se eu for pensar nos grampos, né? Então tudo isso a gente tem que parar e pensar, porque se eu for pensar no grampo aqui, se eu colocar o grampo aqui, nem sai do lugar, ó. Nem sai do lugar. Nem altera. O peso da mola é tão grande com relação ao grampo, o grampo é tão, esse aqui é tão duro, que ele não aguentou. Vou tentar fazer um experimento com esses aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer desse jeito aqui mesmo. Tá? Então, aí é eu que estou mexendo, tá vendo? Eu que estou dando balanço, não faz sentido. Tá? Não sei se vai dar tempo de marcar uma oscilação só. Ela vai e volta, você entendeu? Muito pouco tempo. Já! Acabou. Aí quando eu ponho duas. Já! Acabou. É muito pouco tempo. Eu teria que fazer igual o outro, pelo menos com 10 oscilações. Né? Ó, quando ela é mais curta, é pior ainda. Não deu certo. Peraí, deixa eu pensar aqui então. Aceito sugestões aí de como corrigir esse problema. Você falou do pêndulo. Você falou desse aqui de plástico, né? Sim. O que é isso? Ih, minha postilha de Libras, ó. Comunicando com as mãos. Vamos destruir ela um pouco, depois a gente tenta retornar com ela. Vamos ver se ela é melhor. Tá bom? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta se o experimento dá certo ou não, porque você vê que o tempo de oscilação, o tempo em que ela para é muito maior. Lá no laboratório, a gente tem molas e com massas e que a gente faria o experimento no laboratório. Seria também com... A gente poderia medir as massas na balança. Eu podia ter deixado tudo isso aqui preparado, né? Mas eu queria mostrar para vocês toda a dificuldade de fazer o experimento, né? Desde o início. A gente já vem com tudo já arrumadinho, aí
Aí na hora que a pessoa vai fazer, ela encontra uma série de problemas e eu quero mostrar para vocês toda a série de problemas que a gente enfrenta. Tá? Como aqui eu não vou fazer todas as medidas, eu quero que vocês tentem fazer com vocês mesmos aí na casa de vocês, onde vocês vão procurar uma mola desse tipo assim. Vão bolando aí onde vocês vão arranjar uma mola desse tipo. O outro jeito de fazer é você fazer a mola. Né? Como é que é fazer a mola? Você arranjar um arame e rodar e fazer você mesmo a sua mola em volta de um cano. Né? Essa seria uma outra possibilidade. Né? Deixa eu guardar essa minha apostila aqui, que é as minhas aulas de Libras medicinais. Então, a mola mais molenga. Cadê os grampos? Tinha 2 grampos que caiu aqui no chão. Achei. Então, vamos ver aqui primeiro. Não. A massa está muito pequena em relação à mola. Pelo menos vai dar para medir a oscilação. Ó. Já piorou. Então, esse grampo de plástico é melhor do que o de ferro. Tá? Então, vamos amarrar lá em cima e tentar fazer a medida. Né? Uma outra maneira é fazer com massas. Um jeito que eu pensei também de fazer é você pegar massinha de modelar e fazer várias massinhas de modelar. Fazer todas elas do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí depois você pega uma, junta duas, faz uma massa modelar. Você já sabe que é o dobro da massa, porque só está sendo remodelada. Outro triplo da massa, o quádruplo da massa. Você vai fazendo várias massinhas de modelar até ficar uma ação. Assim, tá? Mas todas elas com o mesmo material. Você, a princípio, você garante que todas elas têm o mesmo. Você junta duas, três, você só remodela ela. E aí você pode grudar ela aqui. E você garante que é mais ou menos o dobro, o triplo, o quádruplo, o quinto, o sexto de massa. É outra maneira. Então, isso no seu relatório tem que ter descrito. Cada um vai inventar a sua maneira, tá? Eu desamarrei lá e vou amarrar isso aqui. Não estou conseguindo. Vou amarrar outra linha aqui. Ele fica muito alto. Vou dobrar a linha para ficar mais firme. Eu vou dobrar aqui para ela não... Nossa, quebrei foi o...
Fonte. Outros laços lá. Aqui eu vou pôr minhas massinhas. Uma. Então tá, vamos lá, vamos medir? Vamos lá. Vamos medir. Eu vou fazer isso aqui. No momento que soltar, eu aperto inicial. 2. Foi muito. Tá, restauro. Eu puxei demais. Aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Muito difícil, né? Vou medir umas 5 oscilações, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 7. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu certo. 1, 2, 3, 4, 5. 1,45. 1, 2, 3, 4, 5. 1,45. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu. 0, 1, 4.
Vocês viram como é que eu fiz, né? A ideia, então, vou compartilhar a tela aqui de novo. Não vou fazer todo o experimento, eu quero que vocês tentem com todas as dificuldades e depois descrevam todas essas dificuldades no relatório. Né? Então, você viu que eu fiz o seguinte, ó. Na hora que eu puxei, ele ficou fazendo uma oscilação. Aí o que eu fiz? Fui lá e medi. No momento que ele marcou aqui, eu marquei 0. Eu falei 1, 2, 3, 4, 5. Putz, stop. Marquei. 5 oscilações. Vou fazer isso várias vezes. Né? Depois eu divido, já que é por 5 oscilações, eu divido, vou ter o período de uma oscilação. Eu vou fazer a mesma coisa quando eu dobrar a massa. A mesma coisa quando eu triplicar a massa. A mesma coisa o quadro. Aí eu vou fazer um gráfico, né? Aí eu vou fazer um gráfico massa versus período, né? E ver como é que o período se relaciona com a massa. Eu vou ver que se eu puser uma massa muito maior, ele vai oscilar. Eu vou sumir isso aqui dos meus plugins. 2, 3, 4, 5, 6. Ó, esse aqui é muito mais fácil medir esse período. Se fosse múltiplos dessa massa aqui, ó, se eu pegasse uma massinha de modelar que já tivesse essa massa em volta de um prego, por exemplo, né, e colocasse ela para oscilar, né, aí ia ser muito mais fácil. Uma única medida de processo de medida aqui. Ó. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tenho. Na hora que ela chegar em passo, eu aperto 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4,61. Instala. 0, 1, 2, não deu certo. 0, 1. Não, ele está oscilando. Eu quero que só sem muita oscilação. Não, ele está oscilando. Eu não quero oscilação. Eu quero esse movimento pendular dele aqui. Sem ele fazer esse tipo de movimento. Aí são dois movimentos em conjunto. Aí ele está oscilando por causa da mola e está oscilando porque é um pêndulo. Tá? Então eu tenho que evitar esse tipo de problemática. Aí eu gostaria que vocês tentassem essa maneira. A ideia é fazer o experimento consiste em duas partes. Primeiro, calcular a constante elástica da mola, igual eu fiz aqui. Vocês viram. Né? Vocês podem usar o Excel para fazer a melhor reta. Né? Deixa eu ver se eu pego o Excel aqui. Arquivo, novo, planilha. Então, eu vou pegar aqueles dados que eu já tinha digitalizado lá. Ctrl I e vou pôr aqui. Ele está como 1,7, né? Ah, o Excel trabalha com vírgula, né? Acho que é melhor escrever mesmo. 1,7, 3,8, 5,9, 8,4, 10,8, 13,0, 15,3, 17,5. E aqui 0,0. Tá? Eu vou acrescentar uma linha aqui.
onde aqui é massa, medida em massa de referência, e aqui é X, medido em centímetros. Aí eu clico aqui, deixa eu aumentar o tamanho dessa tela aqui, fazendo zoom aqui, de 200%, tá? 200%, vamos deixar isso aqui tudo centralizado, e vamos fazer um gráfico disso aqui. Vai ser um gráfico de dispersão de pontos. Ok? Concluir. Do mesmo jeito que eu obtive aquele outro lá. Se eu clicar aqui agora e fizer assim, inserir linha de tendência, eu quero alinear. Eu quero que mostre o coeficiente forçar a interceptação em zero. Né? Não precisa forçar. Ele obteve a melhor reta. Ele obteve uma reta, olha lá, 0 menos 45, porque ele não cruzou no eixo zero. Realmente o ponto zero ele é muito problemático, né? Porque quando você mostra a amostra, você vê que esse nosso conjunto aqui, essa reta ficou até melhor que a do Winoplot, porque ele não fez um linear, só AX, mas AX mais B, como se ele tivesse o ponto de referência dele fosse mais abaixo, né? A referencial dele. Né? Então, você fez um gráfico aqui bem simples, sem muito rococó, usando o Excel, né? Onde eu pus os dados e obtive o melhor K. Aqui não é o K, aqui é massa e aqui é o deslocamento. Lembrando que o K é o inverso. Né? Então, você obtém essa relação. Então, o K vai ser o inverso desse A aqui. Você faz a segunda parte do experimento, né? Segunda parte do experimento, que é verificar o período em função da quantidade de massa. Né? E deixa o K fixo. Né? Você não vai mexer com a constante elástica da mão. Você vai deixar o K fixo. Né? E vai verificar, então, como é que é essa relação. Tá? Basicamente, sem introdução teórica, sem introdução, você não precisa investigar qual é a relação que teria que ser experimentada. Né? Vocês vão verificar qual é a melhor curva que obtém entre a massa e o período. Né? Como é que vai ser essa curva? Vai ser uma curva assim? Vai ser linear? Vai ser uma raiz quadrada? Vai ser quadrático? Qual dessas funções? Né? Ela vai ser o período é proporcional a m, é proporcional à raiz de m, é proporcional a m ao quadrado, é inversamente proporcional à massa, não sei. Vocês vão testar várias dessas funções, a que melhor se ajusta ao seu conjunto de pontos. Tá? E basicamente é isso. Eu gostaria então que vocês bolassem as seguintes duas coisas. Bolassem como que você vai fazer o experimento, então o roteiro do experimento, porque lembra que você, por que eu não estou trazendo o roteiro pronto? Porque vocês, como futuros professores, vocês vão ter que construir o roteiro. Então, um roteiro de experimento, onde você vai dar etapa por etapa o que o seu futuro aluno teria que fazer. E depois vocês vão fazer o experimento. Aí vocês vão fazer o relatório do experimento. Tá? Tentam fazer isso, se vocês conseguirem, eu falei fazer individual, mas se vocês conseguirem juntar 2 a 2, pode fazer em dupla. Ou, em época de pandemia é complicado, você pode fazer de forma individual também. Tá bom? Pode ser sim? Pode sim, professor. Então, cada um ali. Pode. Pode fazer em dupla Ok. ou individual. Aí, na próxima segunda-feira, eu gostaria de ver alguns resultados. Né? Pelo menos 4 pessoas já ter feito, ou de preferência todos, né? Que me mostrasse os seus resultados. Falasse para mim como que fez o experimento e quais foram os resultados obtidos. Mesmo que o resultado esteja muito ruim, não tem problema. E a gente analisa junto. Tá ok? Pode ser sim? Pode sim. Aí na aula seguinte, na aula que vem,
com esses dados, eu falo, então agora nós vamos fazer 2 trabalhos, né? O roteiro experimental, como fazer um roteiro experimental, e o relatório, né? O roteiro experimental é assim, faça isso, faça aquilo, meça isso, põe isso na tabela, faça o gráfico, né? Ok. Né? E o relatório? Depois que você ter feito isso, eu obtive esses resultados e você faz o experimento. Vocês já participaram de aulas de laboratório que o professor vem com o roteiro pronto, né? O roteiro pronto. A minha ideia é que vocês criem o roteiro, né? Por quê? Porque no futuro, quando vocês forem professores, vocês vão ter que criar o roteiro. Tá bom? Essa que é a proposta. Certo. Beleza? Bem tranquilo, bem nice. Tá? Você vê que eu faço muitas medidas. Não tem. O da massa aqui até que deu certinho, né? A constante elástica da mola, com a reta bonitinha que a gente fez aqui agora. Né? Mas esse de oscilação aqui ia levar muito tempo aqui para a gente fazer. Né? Então, façam isso aí, tentam fazer e me trazer algum resultado. Tá? E todas as dificuldades. Eu fiquei 5 horas e não consegui sair no resultado. Me relate isso, que eu quero ver qual é o grau de dificuldade também. Tá? Sucessos e insucessos fazem parte do experimento. Então, deu errado. Relato que deu errado, que o objetivo aqui é a gente, não é que você seja um experimentalista de mão cheia, é ver qual é o grau de dificuldade de fazer um experimento, mesmo um experimento didático, mesmo um experimento que seja feito em sala de aula. Tá? E como é que a gente justifica esses vários erros que podem surgir daí. Como é que a gente minimiza, como é que a gente prepara uma mola mais adequada, faz todo um teste. Né? Lá no laboratório de física, da FUP, se a gente fosse lá, já estaria tudo arrumadinho, seria muito fácil, daria sempre tudo certo. Do jeito que eu fiz aqui, o primeiro da constante elástica, a mola deu certo. O outro já deu uma série de problemas. Né? Então, como que a gente vai trabalhar com esses aspectos? Tá bom? Pode ser assim? Certo. Pode. Pode sim. Tá, aí é a iniciativa de vocês. Então, tá? Então, são 2 coisas. O roteiro experimental, tá? E o relatório depois. Então, na semana que vem, é trazer o roteiro experimental. Você sabe o que é roteiro experimental, né? Vocês já entraram em diversos laboratórios de química, biologia, em que o professor chega com um roteiro. Faça aquilo outro, né? Vocês vão bolar o roteiro. É uma página. Se fizer um roteiro experimental com 15 páginas, tem algo errado. O experimento precisa ser feito em 1 hora. Né? Então, uma página de roteiro. Né? Faça isso, faça aquilo outro, meça aquilo, pum. Né? Beleza? E se tiver que tirar alguma foto, alguma imagem, ou fazer algum desenho, pode fazer. Tá? Perfeito? Perfeito. Então, a gente encerra hoje por aqui. Acho que já deu 1h15 já. Né? Tá de bom tamanho. Porque agora, como dizia o planeta Terra, como é que é? Como é que chama aquele desenho, gente? Capitão Planeta, né? Capitão Planeta. Agora é com vocês. É isso. É assim que eu fiz. Acho que só o Glauco vai lembrar desse desenho. Os outros não lembram. Infelizmente, desenho ruim da porra. Não, Glauco. Muito ruim. Agora é com vocês. E olha que não era, eu já era velho, já era mais quando meu sobrinho era... Não, nem procurem assistir, não. É um desenho muito ruim mesmo. Algumas vezes que eu vi, não tive a experiência boa, não assisti poucos episódios. Não, eu só gostava era da frase, né? É a única coisa que eu lembro do episódio. Nem lembro, só lembro que você falou Capitão Planeta, eu lembro que tinha um desenho, passava lá para as 11, 12 horas da manhã. É isso mesmo. Né? Aí ele dizia, agora é com vocês. Então é isso que eu tô falando com vocês, agora é com vocês. Perfeito? Acho que era um bando de meninos que juntavam alguma coisa lá e conseguia chamar ele.
Isso, É isso? isso aí. Beleza? Beleza. Beleza. Eu descompartilhei aqui já, né? Vou parar a gravação. Parei a gravação.